Então, falar é fácil. Uma coisa que é difícil de falar é uma coisa que talvez você precise dizer e não falar. Agora, uma coisa indizível é que é impossível você expressar, talvez, de tão complexa, profunda, abstrata. Boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o trânsito de Mercúrio, que passará por Virgem do dia 9 de setembro. Essa é uma passagem um tanto quanto rápida, porque Mercúrio vai estar voltando do seu movimento retrógrado, e quando isso acontece, o tempo de velocidade em relação à Terra, com a impressão é que ele está andando um pouco mais rápido. O que vai fazer com que essa passagem de Mercúrio seja extremamente rápida, porém muito necessária para a nossa compreensão individual das situações que estão acontecendo na nossa vida. Muitas das problemáticas que vêm atingir principalmente a nossa vida emocional estão sendo muito difíceis de serem compreendidas e entendidas, os porquês, por que vem dessa maneira. E a passagem de Mercúrio em Virgem, nesse sentido, tende a trazer um certo alívio, porque é nesse momento em que a nossa mente mais racional entra numa energia de extrema praticidade e que traz uma tônica, uma didática, uma facilidade para assimilar, uma facilidade cognitiva mesmo, de entender os pontos ocultos, as entrelinhas da situação. Especialmente porque esse Mercúrio no signo de Virgem vai fazer oposição para os posicionamentos ali em Peixes, Saturno, Netuno, e a Lua da lunação virginiana vai fazer uma oposição quando ela estiver cheia lá em Peixes também, no dia 17 de setembro. Então, esta Lua, junto com os posicionamentos, vai fazer transbordar uma parcela da nossa intimidade que é totalmente inexplorada pelo nosso entendimento racional, e uma parte também muito abstrata, que está representando aí a nossa dificuldade de entender algumas coisas que estão se demonstrando e se desencadeando na nossa vida. O Mercúrio no signo de Virgem, ele é um domicílio, a gente fala na astrologia, quando a gente tem um planeta que rege um signo e ele está transitando, está posicionado nesse signo, a gente fala que é um domicílio. Isso dá para a força planetária um potencial muito único, concretizador, no sentido de tornar fácil de administrar aquela energia, tornar simples, né? Algo habitual. A força planetária, ela não está passando por um choque térmico, energético, se é assim que a gente pode dizer, né? Quando um planeta que fala de um assunto passa por um signo que não tem tanto a ver com aqueles assuntos, né? O planeta está em exílio ou está em queda, são os termos astrológicos, é uma força que não é habitual, que tira aquela força da zona de conforto e gera uma dificuldade, um atrito maior para aquela energia se manifestar. Quando o planeta está em domicílio, isso é totalmente ao contrário, né? Ele está na própria casa dele, ele está à vontade, e ele está trabalhando com uma força que é habitual, que faz parte daquilo que ele representa. Então, há uma facilidade muito grande. Então, tende a ser uma passagem muito fluida e que traz um certo alívio racional para as nossas compreensões práticas e as nossas noções pragmáticas daquilo que está se demonstrando nas nossas vidas. O Mercúrio entra no signo de Virgem aspectando o Marte em sextil. O que significa? Que além de ser uma passagem que vai nos proporcionar facilidade de compreensão e entendimento, também vai ser uma passagem que vai nos proporcionar a capacidade de tomar atitudes e ações concretas para resolver problemas, situações, enganos e situações intrucadas que estão difíceis de discriminar o que é o que, quem é quem na situação. Então vai ser uma temporada de Mercúrio em Virgem
que vai trazer algumas conclusões importantes, bem como encaminhamentos, tá bom? Uma facilidade representada aqui, o Marte em Câncer, que está representando essa verdadeira cirurgia no nosso campo emocional, e o Mercúrio em Virgem, facilitando o que está sendo operado, né, da gente entender o que é que está incomodando tanto ali no câncer da situação, o que é esse nódulo, né, do que ele é composto, qual a origem dele, né, qual é o tecido que está sendo afetado, né, da onde vem, o que comem, né, todas essas perguntas. O Mercúrio em Virgem, ele traz um esclarecimento muito simples, né, e sucinto, né, enxuto da situação, a ponto da gente falar assim, nossa, não acredito que era essa questãozinha na minha vida que estava causando um alvoroço enorme, né, só que às vezes está nos detalhes, né, o efeito borboleta da situação é causado pelo bater das asas da violeta, quer dizer, da borboleta, né, então quer dizer, é um movimento pequeno, né, se a gente for entender as grandes movimentações da massa de ar, é um detalhe, é um movimento pequeno, mas que gera todo um efeito. E aí é nesse momento que a nossa ficha cai, né, que a gente passa a ver, nossa, era uma coisinha pequena, mas que estava causando uma super situação, um super incômodo. As quadraturas que o Marte, o Mercúrio vai fazer para Júpiter, mostra que apesar de ser uma passagem de Mercúrio que vem a trazer esclarecimentos e resoluções, também vai trazer novos questionamentos, mas com um teor filosófico, de qual é o andamento que a gente está dando para a nossa vida, né? Se a gente permite que detalhes que a gente acha que são perfeitamente ignoráveis deixem, né, que as bolas de neve vão se acumulando ao redor deles, imagina o que a gente não estava fazendo, ignorando questões que são de maior escala. E o Júpiter, que é o maior planeta da astrologia e do sistema solar, ele fala dessas questões maiores. E essas questões maiores, né, transitando pelo signo de Gêmeos, quer dizer, os nossos pensamentos, a nossa maneira de se comunicar, não só com o externo, mas com a gente mesmo. Será que a gente consegue expressar a complexidade, a grandeza de tudo que se passa no nosso íntimo, né? Se a gente já tem dificuldade de entender os detalhes, expressar detalhes que causam grandes impactos, imagina as coisas mais complexas e profundas. E, por um outro lado, esse aspecto também facilita. Por quê? O Júpiter fala de questões profundas e complexas, e Gêmeos é o grande simplificador da astrologia. Então, além da gente perceber e questionar de uma maneira filosófica todas essas problemáticas que a gente traz aqui hoje, a gente também consegue expressar não só coisas simples, que a gente percebeu que na verdade não são tão simples assim, mas também assuntos que realmente são bichos de 7 cabeças e a gente não estava conseguindo antes fazer alguma coisa com este elefante no meio da sala, tá bom? A gente fala aqui nesses vídeos de uma maneira bem metafórica, bem simbólica, mas para que cada pessoa possa aplicar isso à sua realidade de uma maneira mais genérica. Lembrando que aqui nos vídeos, as previsões, os comentários, eles são feitos de maneira geral. Se você deseja uma orientação mais pessoal, direcionada para a sua vida, é recomendável que você, né, opte por uma consulta particular com um profissional aí da sua confiança. Então, como eu coloco aqui, a empolgação e a intensidade das trocas verbais, que era o que estava predominando durante aí o trânsito de Mercúrio em Leão, onde a nossa compreensão racional, o nosso entendimento cognitivo se voltou para nós mesmos, se voltou para a nossa identidade, se voltou para a gente entender quem a gente é,
nessa fila do pão que se chama vida, né? A intensidade desse olhar agora ganha um sentido prático. Lembrando que Mercúrio retrogradou ali na beiradinha entre Leão e Virgem, e isso trouxe muitas retomadas de assuntos antigos, né? E uma tendência e uma necessidade de olhar de uma maneira renovada para assuntos relacionados à nossa identidade, às nossas identidades, porque nós temos personas e etc., né? Então, todo esse olhar renovado para as questões muitas vezes antigas, né, que nos colocavam em crise existencial já há um tempo. Então, esse Mercúrio retrógrado, ele tornou isso possível, a gente olhar com esse olhar para questões bem antigas, tá? Armazenadas ali nas esferas profundas, né, que transcendem as nossas próprias personas, que é a nossa identidade consciente, né, e mergulha muito mais nas esferas inconscientes, que querendo ou não também desenham, ilustram muito do que é a nossa identidade, né. Essa empolgação e essa intensidade e das trocas verbais, a nossa frequência mental e acesso a informações e ideias irá se assentar e canalizar. Então, todo esse turbilhão vai ganhar um sentido prático. A gente vai entender por que estamos passando por esse momento. Mercúrio, o governante de Virgem, vem para recolher todo o lixo emocional. Ele vem para limpar mesmo a nossa esfera mental prática e principalmente instigar, provocar, né? Porque é através do entendimento que a gente entende qual é o problema. E isso torna mais fácil da gente lidar com ele. Se a gente conhece a natureza dele, o porquê que ele está ali, né? E aí a lua lá, cheia no signo de Peixes, vai fazer isso transbordar. Então, as mazelas, as dores, aquilo que estava tentando o inconsciente transborda. O Mercúrio e o Sol ilumina e compreende aquilo que estava retido e escondido. E isso torna fácil da gente resolver o problema. Mercúrio em Virgem puxa a nossa percepção para o lado mais racional, proporcionando noções e indicando hábitos práticos e simples para lidar. Então, às vezes, o que está causando um desequilíbrio emocional, psíquico no seu corpo é algo, por exemplo, ligado à sua alimentação. Você mexendo ali na tua alimentação, você consegue resolver uma sensação que parece totalmente abstrata e que você estava tentando, quebrando a cabeça para entender de onde vinha, e de repente uma pequena alteração na alimentação diária já causa um impacto tremendo na maneira com a qual você se sente. E às vezes a gente pensa também, né, e por Peixes ter muito a ver com questões de ordem espiritual, a gente pensa que para eu resolver determinada questão, eu preciso procurar um mago, ir numa casa espiritualista, num terreiro de umbanda, etc. Às vezes ajuda, mas muitas das vezes a gente vai perceber o que nos está conectando a gente a uma energia negativa, né, a espíritos de baixa vibração, e a gente vai ver ali que é um hábito negativo que você tem antes de dormir, por exemplo. Você parando, né, de praticar, você parando de dar vazão, e às vezes é uma coisa pequena, isso já perde a força, já perde a influência, aquela demanda, aquele ataque espiritual, já não consegue chegar em você, porque você está cuidando da sua mente e está cuidando dos seus hábitos, certo? A alimentação, inclusive, tem um grande papel nisso, tá? Às vezes você não tá seguindo aí uma rotina de nutrição exatinha, né, da maneira como os médicos profissionais da saúde seguem, mas o próprio fato de se alimentar todo dia, se alimentar direito, já evita
uma série de questões de ordem espiritual que podem mexer bastante com a gente. O Mercúrio em Virgem puxa a nossa percepção para um lado racional e indica hábitos práticos e simples para lidar com dificuldades profundas, intangíveis e indizíveis. Por que o que rola em Peixes é tudo aquilo que é tão profundo, tão abstrato, tão etérico, que fica difícil com a nossa linguagem de palavras simbólicas, concretas, definidas e definidoras, a gente explicar, a gente dizer. Tem muitas das nossas feridas, das nossas questões emocionais, como é que a gente vai explicar para o terapeuta? Nossa, eu sinto um sentimento muito profundo que eu não consigo dizer o que é. Né? Quantas e quantas vezes a gente não se pega nessa situação? E o Mercúrio em Virgem, ele dispensa o latim. Ele fala, olha, você está sentindo assim? Eu entendo, não precisa me explicar por A mais B e comprovar por A mais B o que você está sentindo. Eu entendo, ó, para resolver isso, faça isso. Entendeu? Então é muito simples. Então, trazer soluções práticas para questões e dificuldades profundas, intangíveis e indizíveis. É diferente do falar, né? O dizer. Tem muita gente que fala e não diz nada. Então, falar é fácil. Uma coisa que é difícil de falar é uma coisa que talvez você precise dizer e não falar. Agora, uma coisa indizível é que é impossível você expressar, talvez, de tão complexa, profunda, abstrato, que chega a ser indizível, tá? Olha só que louco. E isso é uma coisa que, especificamente, no dia 17, 18, que vai ser quando a lua vai estar cheia lá em Peixes, vai se tornar presente, tá? Muitas questões indizíveis vão brotar nas nossas emoções e a gente vai ter a capacidade de silenciar, respirar e resolver, sem muitas vezes precisar dizer, falar sobre o assunto, sem precisar verbalizar nada. Já que a lua em Peixes irá fazer transbordar sentimentos, emoções e sensações totalmente inexploradas pela nossa consciência e totalmente abstratas para o nosso entendimento. Então vejam que oportunidade bonita que as forças planetárias estão nos proporcionando da gente ter esse olhar mais amigável para as nossas emoções, para a gente ter esse olhar mais simples, né, mais rústico, vamos colocar assim, para questões que não precisam de tanto frufru, tá bom? E uma outra questão, né, pessoal, a nível internacional, mundial, o Mercúrio vai fazer essa oposição com o Netuno, e o Netuno, Urano e Plutão estão conversando, né, naquele triângulo isósceles, de 2 sextos e um trígono, né, o Urano está fazendo um trígono para Plutão está fazendo um sextil para Netuno, e o Netuno está fazendo um sextil também para Urano, e aí os três estão formando um triângulo isósceles no céu, e isso está mostrando, está representando a metamorfose profunda que está rolando no planeta, porque são forças planetárias geracionais que estão conversando de uma maneira bem fluida. E os 3 planetas geracionais em fase de transmutação, em fase de mudança de energia. Ano que vem, o Netuno vai entrar em Áries, o Urano vai entrar em Gêmeos, e agora, também no começo do ano, no final do ano, o Plutão entra em definitivo em Aquário. Quer dizer, os 3 geracionais estão mudando de energia e abrindo um território, abrindo um ambiente planetário de metamorfose, de transformação. Eles estão representando
que isso finalmente é possível agora, essa mudança planetária está em vias de ser concretizada. E o Mercúrio vai conversar em trígono com Urano e Plutão. Quer dizer, a gente tende a ter notícias e acontecimentos práticos, né? Mudanças tangíveis na rotina do ser humano, né? Então, decisões de governantes, de institutos, de organizações mundiais da saúde e etc., tomando decisões, divulgando informações que venham a impactar a rotina de todas as pessoas no planeta, porque o Mercúrio em Virgem tem a ver com a rotina pessoal, e ele vai estar fazendo esse link com os planetas geracionais que estão indicando transformação. Então, a tendência da gente ter decisões e abertura de informações importantes que venham aí a impactar a nível individual a rotina e a vida, a alimentação, a saúde de todas as pessoas no planeta. Então, a gente pode esperar divulgações dentro do campo da medicina, do campo da pesquisa, da ciência, da agricultura, etc., tá? Que vem aí dar uma nova perspectiva para a rotina das pessoas, do ser humano, tá? Isso é muito bacana, né? Isso é um aspecto muito bom. E a oposição, né? Porque conversando em trígono com o Plutão e o Urano, o Netuno que está ali no meio do caminho entre os dois, significa que o Mercúrio vai estar fazendo uma oposição, né? 180 graus para Netuno. E isso mostra, finalmente, muitos assuntos referentes à saúde dos outros corpos, né? A energia, a bioenergia, vai ser feito um intercâmbio direto, cara a cara, ali para as noções práticas de saúde. Então, a gente também pode ter novidade no quesito espiritual da coisa, né, no campo da bioenergia, pesquisas relacionadas à bioenergia, a divulgação de pesquisas relacionadas à bioenergia. E isso aí tem um impacto, assim, bem bonito, bem transformador na saúde das pessoas, onde as pessoas vão passar a entender a saúde de uma maneira mais completa e mais abrangente, considerando fatores extrafísicos também. Isso, sem dúvida, vai resolver muitos problemas de saúde que as pessoas têm e não sabem a origem, porque muitas vezes não acreditam, né, nessa origem. E aí, todos esses assuntos sendo entendidos como parte da realidade prática, né, porque a gente pensa que a espiritualidade é uma coisa que está ali voando, e a nossa vida é a nossa vida, né? E aí, quando a gente tem a fusão desses dois entendimentos, dessas duas realidades, a gente compreende a saúde da sua maneira completa. E isso proporciona às pessoas uma forma de se cuidar melhor, né? Isso proporciona às pessoas uma qualidade de vida melhor. Então, são coisas que a gente pode esperar para esse trânsito de Mercúrio em Virgem e que são muito luminosas, tá bom? É isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal, você ajuda muito. Deixa nos comentários o que você achou, para eu saber o que vocês estão pensando a respeito dos vídeos. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia e outros assuntos esotéricos. Você pode se tornar membro do canal agora, basta você clicar ali no Seja Membro, que você vai ter benefícios exclusivos, especialmente nas consultas. As pessoas que são membros do canal têm desconto nas consultas de tarô, mapa astral, trabalhos com magia, limpezas energéticas que eu realizo. E para saber mais sobre o meu trabalho, se você tiver interesse em conhecer, só chamar
nesse número do WhatsApp que está aqui no cantinho da tela, ou também me seguir nas redes, no Instagram, onde eu estou compartilhando alguma coisinha do meu dia a dia lá nos stories, e eu também aviso quando tem vídeo novo aqui no canal. Beleza, gente? É isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau.